Fala, gurizadinha! Tudo certo dentro do possível com vocês? Vindo aqui para gravar mais um Suba no Banquinho, o quadro no qual eu respondo as perguntas enviadas por vocês. Sexta-feira de manhã, lá na outra rede social, eu abro a caixinha de perguntas e toda segunda-feira, mais ou menos meio-dia, horário de Brasília, publico aqui para vocês as respostas. Mas antes de começar a responder você, sempre pedir aquela ajuda para quem puder ajudar de alguma forma o Rio Grande do Sul. A gente teve mais chuvas no fim de semana, nas últimas horas. A situação realmente é muito grave. O pessoal está precisando de água, roupa, produto de higiene, roupa íntima, medicamento, enfim, é muita coisa, é muita gente que perdeu tudo, que está fora das suas casas. Então, sempre começando os vídeos aqui com esse pedido de quem ainda não ajudou, que ajude o Rio Grande do Sul. E se você não puder ajudar de maneira financeira, ajude divulgando o que é necessário, porque alguém poderá, das pessoas que você tem nas suas redes ou tal, poderá ajudar. Então, deixando aqui embaixo para vocês lugares seguros para fazer essa doação e pedindo aí para quem ainda não ajudou e puder ajudar o Rio Grande do Sul, durante muito tempo o meu estado vai precisar da ajuda de todo mundo. Vamos lá, vou responder as perguntas de vocês. Não vou responder as perguntas de todo mundo, mas quero começar agradecendo a todo mundo que mandou pergunta na caixinha de perguntas. Na verdade, não perguntas, mas falando sobre o gol no jogo do Real Madrid. Dizendo que, enfim, que foi um momento legal, que vocês gostaram, a grande maioria, né? Obviamente que teve gente que não gostou, mas enfim, agradecer o carinho de vocês. Semana passada foi uma semana bem difícil para mim, tá sendo, os dias estão sendo difíceis, então receber esse carinho todo aquece o coração de verdade. Então, obrigada por todo mundo que mandou. Não mandou pergunta, né? Mas só botou lá na caixinha de perguntas qualquer coisa, mandando esse carinho, e eu sou eternamente agradecida. Muito, muito, muito obrigada. Vamos lá, vou responder algumas perguntas aqui de vocês. Não selecionei o máximo que eu pude para esse vídeo também não ficar muito longo, mas vamos lá. Darlis Oliveira. Desculpe se eu pronuncio os nomes errados, porque como não tem divisão aí, eu fico um pouco confusa. Tati, o Real Madrid vai comprar o Rossello para a próxima temporada ou vai renovar o empréstimo? Então, o Rossello está emprestado no Real Madrid, ele é jogador do Espanhol de Barcelona, né? E segundo informações da imprensa aqui de Madrid, o valor para a aquisição do Rossello, para ele ser jogador do Real Madrid, não é muito alto, é menos de 1 milhão de euros, e o Real Madrid poderia adquirir o Rossello, né? Vamos ver quantos atacantes vão chegar para a próxima temporada e como é que vai ser a estruturação. Mas eu continuo achando que, para ser o centroavante reserva, para ser esse cara-gol reserva do Real Madrid, eu acho que o Rossello é uma peça boa, assim, porque ele é um cara que já está com certa idade, mas está realizando o sonho da vida dele, que é jogar com o Real Madrid. Isso é importante dentro do que ele pode aportar ao time. E eu acho que isso vai passar, sim, pela cabeça do clube, né? Porque dentro de um elenco de um time de futebol é sempre importante ter peças que aceitem o papel delas. E o Rossello é um desses caras, né? Que aceita o papel que ele tem, que ele pode ter dentro do elenco. Assim como o Lucas Vázquez, por exemplo, assim como foi durante muita parte da sua trajetória o Nacho para o Real Madrid. Então, acho que o Real Madrid vai avaliar isso e existe sim a possibilidade do Real Madrid adquirir de vez o Rossello. Arthur Frois sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta: você acha que tem chance do Mbappé ganhar a bola de ouro? Então, eu sempre acho, quero acreditar, né? Esses prêmios individuais a gente nunca sabe, porque a galera que vota às vezes parece que não assiste futebol. Eu sempre penso que vai atrelado a títulos, né? Porque no final de contas o futebol é um esporte coletivo. Eu entendo as premiações individuais, mas eu acho que elas têm que vir vinculada a êxitos coletivos, né? Títulos. E aí o título mais importante das temporadas, de todas elas, é a Liga dos Campeões. Então eu acho que a Champions vai ter certo peso. Não só o título, mas o que o jogador fez na Liga dos Campeões, né? Assim, foi decisivo em mata-mata, foi o cara que levou o time até a final. Eu acho que esse tipo de coisa conta. E aí o Mbappé não, ele foi esse cara na eliminatória com a Real Sociedad, mas na eliminatória contra o Barça
E contra o Dortmund ele não foi esse cara pro PSG. É óbvio que dentro do território nacional da França ele faz uma temporada de muitos gols, é o principal jogador do PSG e tal, mas eu não sei até que ponto isso vai ter um peso. Agora, a Eurocopa pode pesar, né? O Mbappé tem o ponto da Eurocopa. Mas eu ainda acho que, em termos de clubes, a Champions é a coisa mais importante. O Mbappé, por aí, acho que perdeu, né, essa oportunidade de se colocar com essa real possibilidade de vir, em visto ao que ele fez com o clube, né? Aí, seleção, eu não sei quanto peso vai ter a Eurocopa, qual vai ser a Eurocopa, qual vai ser o papel do Mbappé na seleção francesa, enfim. Aí tem uma coisa que a gente não sabe ainda como é que vai ser. Cristiano 1913 sobe no banquinho e manda: como tem conseguido trabalhar esses dias? Força Rio Grande do Sul. Então, Cristiano, tá sendo difícil, né? Porque eu quero continuar. A gente trabalha com futebol, com entretenimento, com uma coisa que as pessoas se envolvem, com emoção, com falar no meu caso, né, eu tô cobrindo um time que tá na final da Champions, é uma coisa feliz, né, momento bom dos jogadores brasileiros do Real Madrid e tal, e ao mesmo tempo meu coração tá, a minha angústia, ela tá em outro lugar, ela tá com pessoas que perderam tudo, pessoas que estão sofrendo, então tá sendo difícil e eu tô tentando levar da melhor forma possível, tentando entregar para vocês a emoção da Champions, a felicidade do Real Madrid, dos jogadores e tal, toda essa coisa, e ao mesmo tempo tentando fazer o meu papel também, como gaúcha e como pessoa que conhece muita gente que tá sofrendo, de falar o que tá acontecendo e de alertar sobre as coisas, né? Então estão sendo dias difíceis, assim, eu tô tentando levar da melhor forma que eu posso e sinto se eu não consigo levar 100% nem para uma coisa nem para outra, mas estamos aí, estamos tentando, né? Eu acho que tentar é o primeiro passo para as coisas. Gui Tufo sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta: quem no Real Madrid tem características que possam substituir Kroos e Modric? Não tem como substituir Kroos e Modric, né? Eu venho batendo nessa tecla desde a saída do Casemiro, que eu acho, e desde a saída do Marcelo, Benzema, jogadores da era passada, né, do Real Madrid, porque tá finalizando, Kroos, Modric e Carvajal são os últimos, né, e o Nacho também, mas não com tanto protagonismo dentro do time. O Real Madrid vai mudar um pouco a forma de jogar, né, porque os jogadores de meio campo que estão vindo aí, eles são muito bons dentro do que eles fazem, mas eles não são Kroos e Modric, eles são outra coisa. Se essa outra coisa vai ser melhor, vai igualar, vai conseguir continuar no nível de Kroos e Modric, a gente não sabe. Então, eu acho que o Ancelotti é um cara que tem muita, muita experiência com isso, em pegar o que ele tem. O Ancelotti é um cara que, para mim, o sucesso dele é muito por como ele é, porque eu acho que ele consegue agregar o fato de olhar para dentro, né, para o que ele tem, e olhar para fora. Quando ele enfrenta outros times, ele olha muito para o rival. Eu acho isso importante. E tem outro ponto, que o Ancelotti, eu falo sempre aqui pra vocês, ele sempre coloca o jogador em primeiro plano e não uma forma de jogar. Então, ele vai olhar o que ele tem e a partir do que ele tem, ele vai pensar como é que ele pode fazer pra tirar o máximo do time com o que ele tem, né? Ele já tá fazendo isso essa temporada. Mas eu acho que a linha final, a passagem final desse bastão, de quando sair Kroos e Modric, vai ser mais ou menos isso. Eu acho que o Ancelotti, e acho que o Real Madrid toma a decisão correta, pelo menos até aqui, parece, de ter o Ancelotti para finalizar esse processo de transição, porque realmente o time vai ter que encontrar uma forma diferente de jogar. Não vai ser a mesma coisa, mas acredito que vai funcionar, veremos, mas não vai ser a mesma coisa, porque Kroos e Modric são um treco absurdo. N Gomes 24 underline sobe no banquinho e manda: o que achou da convocação da seleção brasileira? Então, eu gostei da convocação da seleção brasileira. Eu acho que do que o Dorival... Eu não posso falar muito sobre os jogadores que atuam no futebol brasileiro especificamente, dizer quais deveriam e não deveriam. Por exemplo, dos que jogam na Europa, eu acho que ele deveria ter levado o Bremer, que faz uma boa temporada na Juventus. Porque a gente tem ainda muitas dúvidas com os zagueiros, né? Por exemplo, o Beraldo. Eu acho que o Beraldo é um cara mais de futuro do que de presente. É o que tem nos mostrado até agora. E o Bremer é um cara um pouco mais experiente. Eu teria levado o Bremer no lugar do Beraldo, por exemplo. Mas não acho que ele tenha errado, assim, né? De verdade que eu não estava preparada para um Real Madrid sem Casemiro e não estou preparada para uma seleção brasileira sem Casemiro. Todo mundo que me acompanha aqui, me acompanha durante todos esses anos aqui, né, cobrindo futebol europeu, sabe
da admiração que eu tenho pelo Casemiro, porque a posição de volante é uma posição que eu gosto muito de observar volante jogar. E o Casemiro, pra mim, é a grande referência da última década de volante. Eu sei que tem o Busquets por aí, mas aí eu já entro numa questão muito mais subjetiva e de estilo de jogo e tal. Eu prefiro o Casemiro, entendo quem prefere o Busquets, acho que ele é um baita jogador, mas é pra outro estilo de jogo, né? E é difícil pensar uma seleção brasileira sem Casemiro. Eu, de verdade, não tô preparada pra esse momento. Mas eu entendo que o momento dele no Manchester United não ajuda, né? Assim, o Manchester United, em geral, não ajuda a nenhum jogador, né? E vamos ver. Eu gosto dos nomes escolhidos pelo Dorival, vendo o que a gente viu nos amistosos dos dois últimos, que foram as únicas coisas que a gente tem pra colocar numa balança. Eu gostei do que eu vi da seleção brasileira. Eu acho que a gente tem uma carência de um meia mais criativo, acho que só tem o Paquetá pra fazer, assim, bem essa função. Mas eu acho que a seleção brasileira tem que estar focada em se estruturar da melhor forma para que Vinícius e o Rodrigo possam entregar o máximo. Porque eu acho que se eles fazem o que eles fazem no Real Madrid, a seleção brasileira tem que muito olhar para como o Real Madrid joga e como tirar o melhor desses dois jogadores que, para mim, são as referências ofensivas da seleção brasileira. Então eu acho que o Dorival vai fazer isso. Ainda tem o Endrick, né, que é outro que brilha muito com a seleção. Então, eu gostei em linhas gerais, acho que é isso, tirar um e colocar outro. Repito, eu sei que o momento não é bom, mas eu continuo não preparada para uma seleção brasileira sem o Casemiro. Enfim, mas daí é questão assim, de cada um, né? Subjetivo, como eu sempre digo. Diniz.1910, sobe no banquinho e manda. Acha que o Rodrigo pode ser negociado com a possível chegada do Mbappé? Eu acho que ninguém sai do Real Madrid, tá? O Ancelotti já confirmou que o Arda Güler, por exemplo, continua. E o Real Madrid, gente, assim, teve temporadas que o Real Madrid teve 10 atacantes. Nessa temporada o Real Madrid tem 4 no elenco. Então eu não acho que atacantes saiam. E nenhum deles nos dá a entender que na próxima temporada não quer ficar, né? Não quer terminar, não quer cumprir o contrato, não quer seguir. Rodrigo já falou que quer continuar, Vinícius já falou que fica. Tipo, eu não vejo nos jogadores a necessidade de sair. Eu acho que talvez a janela de 2025, sim, pode ser, dependendo de quem chega, talvez, de mudanças. Mas para a próxima temporada eu realmente não vejo, assim. Não vejo. Mas o futebol é um treco louco, né? Que a gente nunca sabe. Mas eu sinceramente não vejo. Além dos. Fora os que estão terminando o contrato, Kroos, Modric, Nacho, Lucas Vasquez, o Carvalho é só 25, o Lunin tem essa questão de a gente ver se ele renova ou não renova e tal. Tirando esses, eu acho que ninguém sai. Talvez um Ceballos, que não tá tendo minutos, não tá tendo protagonismo, renovou, é jogador do Real, talvez. Mas eu não vejo atacante, eu não vejo saindo ninguém, não. Assim, nem Brahim, nem Rossello, nem Rodrigo, nem Vinícius, nem... Não vejo. Pode ser que mude alguma coisa, mas eu não vejo. Jonathan 12, underline. Tati, em uma final entre Real Madrid e Bayern Leverkusen, quem venceria? Eu acho que teriam uns 445 gols nos últimos 5 minutos de jogo, né? Porque é uma loucura esses dois times nos acréscimos e nos finais de partidas. Mas seria um duelo muito interessante e que pode acontecer. Em uma eventual vitória do Bayer Leverkusen na final da Europa League e uma eventual vitória do Real Madrid na final da Champions, a gente pode ter uma Supercopa entre Real Madrid e Bayer Leverkusen. Seria interessante. Seria muito interessante. Mas isso, acho que seria um jogo louco, daqueles que tu tem que assistir até o último segundo, porque até o último segundo qualquer coisa pode acontecer. Everton Alves, 45, sobe no banquinho e manda. Tati vai fazer a cobertura da final em Londres? Continuo com o mistério, tá? Até a TNT não divulgar aí, continuo com o mistério. Daniel Eduardo 7, sobe no banquinho e manda. Como você se sente estando nessa profissão? Sempre foi seu sonho ou foi do nada? Parabéns, você é incrível. Muito obrigada. Não foi do nada, eu sou jornalista formada desde 2005. Eu sou jornalista há muito tempo. E eu sempre fui uma pessoa da área de comunicação, assim, sempre quis trabalhar com comunicação. Teve um momento que eu deixei o jornalismo para trabalhar mais com publicidade, mais com marketing. Também tenho formação nessa área e gosto muito dessa área também. Mas
eu quis deixar o jornalismo não me permitiu deixá-lo. No Brasil, eu nunca trabalhei com jornalismo esportivo. Eu comecei como jornalista esportiva, assim mesmo, setorista aqui na Europa. No Brasil, eu sempre trabalhei com jornalismo de política, economia, enfim, outras áreas geral e tal. Nunca trabalhei com esportivo aqui mesmo. E eu sempre digo que eu fugia do jornalismo esportivo. Eu sou louca por futebol desde que eu era muito pequena. Sempre fui a louca dos esportes, eu só adoro Olimpíadas e futebol, pra mim, eu comecei com o futsal pelo meu time lá de Carlos Barbosa, e depois futebol sempre, muito futebol, assisti muito futebol na vida. Sou muito gremista, todo mundo aqui sabe também. É, E aí, por isso, eu achava que lá no Rio Grande do Sul eu não iria conseguir trabalhar com jornalismo esportivo, então eu nunca me joguei nessa área, né? E aí o universo é tão louco que ele conspira ao teu favor, né? Quando eu cheguei aqui na Europa, eu já estava morando aqui há alguns anos. O esporte interativo na época estava precisando de uma pessoa na Espanha, em Madrid, para cobrir os clubes de Madrid. E aí eu comecei a cobertura de Real Madrid, Atlético de Madrid, 2 meses depois da chegada do Zidane no Real Madrid. E aí peguei final de 16, 17, 18, 22. Peguei Supercopa, peguei um monte de coisa com os clubes aqui de Madrid, porque pegou a era Cholo Simeone, que o Atlético tá constantemente na Champions. Enfim, é daquelas coisas que eu não me arriscava nem a sonhar, gente. Olha onde é que eu vim parar. Que coisa louca esse mundo. Então, sonhem, eu sempre digo. Porque se eu não me arriscava a sonhar e deu, imagina quem sonha, que não vai conseguir. Então, sonhem. RCV Martim. Qual o seu livro favorito? Comprei um livro do Real Madrid. A história é bem boa. A história do Real Madrid é louca. De todos esses grandes clubes, né? Porque eles começam como clube de bairro, porque vem alguém. Tem muitos que têm origem ingleses, né? Porque no início do século passado, quem levava o futebol para muitos lugares eram os ingleses, né? Tem muita relação, assim. A história do Real Madrid, tem vários livros contando a história do Real Madrid e tal. Mas eu, particularmente, eu leio os livros de futebol, claro, evidentemente. Mas, assim, o que eu mais gosto de ler são livros, novelas, em geral, assim. E o meu livro preferido é um livro que se chama O Dia do Coringa, do Justin Gardner, o autor do Mundo de Sofia. É um livro muito louco, mas eu adoro, amo. E sempre indico aqui quando as pessoas me perguntam qual é o meu livro favorito. O Dia do Coringa, Justin Gardner. Muito bom, adoro. Alex H8. Qual é a melhor liga feminina do mundo? Queria começar a ver Força e Fé Rio Grande do Sul. Obrigada por mandar força lá pro RS. Quem puder continuar ajudando o Rio Grande do Sul é muito importante agora, neste momento. E vai ser depois também, gente. Obrigada. Melhor liga feminina do mundo. Então, eu acho que a Champions League não é uma liga, mas é muito boa, cara. Porque reúne os melhores clubes de vários países diferentes, né? Em seu tempo, a Liga da Suécia era muito forte, a francesa é muito forte, a espanhola não é forte, o Barça é forte, mas a Liga Espanhola não é forte. O Benfica é forte, mas a Liga Portuguesa em geral também não é lá muito forte. E eu acho que está se fortalecendo interessantemente a Liga Inglesa, porque os clubes ingleses estão investindo bastante. Então, eu acho que nos próximos anos a Liga Inglesa vai crescer bastante. Mas se tu quer a nata da nata, assim, né, o melhor futebol feminino que há, sem ser seleções, é a Champions League feminina, que inclusive agora no dia 25 tem a final entre Barcelona e Lyon, os dois melhores clubes do mundo. Final da Champions Feminina. Champions Feminina, para quem quer começar a assistir futebol feminino, é o que tem de melhor. Depois ligas, assim, acho que a francesa, acho que a inglesa tá crescendo muito, a espanhola não é muito boa, a portuguesa também tem um clube. As que tem só um clube aí dificulta bastante. Vamos ver quanto que o Real Madrid vai crescer nos próximos anos para tentar chegar perto do Barça, né? Que o Barça aqui domina muito. Por que você decidiu ser repórter? Pergunto The Black Rose. Então, eu sempre fui uma louca por futebol, como eu falava aqui pra vocês, e o esporte interativo me deu essa oportunidade. Eu nunca quis ser repórter. Eu sempre fui produtora na minha vida. Minha formação é toda em rádio, né? E eu sempre fui produtora de rádio. Sou radialista, locutora também, mas sempre fui produtora de rádio. E é muito louco pensar que eu sou repórter hoje. É louco. É aquelas coisas do mundo que o mundo... Às vezes a gente não se arrisca a sonhar e pensar e o universo te leva, né? Então é um pouco isso aí.
MC Nael BH01 sobe no banco e manda. Arda fica em Madrid. Como você vê o futuro dele no maior time do mundo? Então o Ancelotti já disse que ele fica. E eu sinceramente, assim, ele tem muito talento. Mas é um talento que tem que ser desenvolvido. E eu acho que o universo Real Madrid, neste momento, para desenvolver talentos internos, eu digo, jogadores que o Real Madrid traz para terminar esse processo de formação dentro do clube, os que ficam têm dado certo. Os que saem dificilmente voltam, ou quando voltam não conseguem se encaixar. O Odegaard, Take Kubo, o Renier, tem quase todos que saíram depois, é difícil voltar. E os que ficam têm dado certo. Então, eu acho que a ideia do Real Madrid é que o Arda fique para terminar. É um jogador de 19 anos, né, gente? Que ainda vai amadurecer muito. Para terminar ver direito bem qual é que é a posição dele, como é que ele pode ajudar o time, qual é que é o papel dele. Eu acho que é bom para ele ficar. Ah, ele vai jogar menos. Sim, o Real Madrid joga, sei lá quantos jogos, mais de 50 jogos por temporada, ele vai jogar. Como eu acho que o Endrick também vai jogar. Porque são muitos jogos, ainda mais em um hipotético caso de que o Real Madrid vence a Champions, ainda tem Supercopa, eu não sei como é que tá a questão do Mundial de Clubes, mas são muitos jogos na temporada. Então, eu acho que todos eles, os mais jovens, o Real Madrid prefere ter dentro para terminar esse processo de formação como jogador, tendo o cara ali, entendeu? Não jogando tudo que ele pode ainda muito novo, não jogando tudo, mas pouco a pouco entrando no time. Então, acho que essa é a ideia. Juan Peterson. Tati, acha que o Atlético melhora na próxima temporada? Tem chance na Champions? Então, eu não sei o que vai acontecer com o Atlético de Madrid na próxima temporada. É um time que tem jogadores muito bons. Para mim, o Griezmann continua sendo um jogador diferencial. Mas ele já tá na casa dos 30 a mais, né? Então, eu acho que o Atlético ainda vai aproveitar os anos que tem ele de contrato. Tem jogadores jovens que são presentes, podem ser futuro. Samulino, pra mim, é um dos destaques da temporada aqui na Europa. Tá fazendo uma grande temporada, apesar do time não ter ajudado 100%. O Samulino faz uma grande temporada. Tem o Riquelme, tem o Pablo Barrios, tem alguns jogadores jovens que chegaram, assim, já realmente para integrar o grupo. Agora tem um problema de idade, assim, o Atlético precisa rejuvenescer um pouco o elenco e precisa ser mais assertivo na contratação do que realmente precisa. O Simeone há anos está pedindo um volante defensivo, um camisa 5. Aí chega o Witzel, que em teoria mas também não é, assim, com características defensivas, e o Simeone transforma em zagueiro, porque como joga com 3 zagueiros, sempre tem um zagueiro machucado. Então o Atlético tem um problema hoje de elenco, assim, tem que decidir como vai jogar, qual vai ser o sistema. Vai ser com 3 zagueiros? Então precisa de muito zagueiro para jogar com 3 zagueiros. Ainda mais se o teu zagueiro se lesiona. Vai jogar com lateral ou vai jogar com um carrileiro? Trouxe o Reinildo, que era lateral, aí ele teve aquela lesão grave do joelho, aí depois voltou, já era mais zagueiro que lateral. Então, então as coisas precisa definir melhor o que quer ser. E eu acho que subir um pouco o nível de ambição, assim. Só classificar para Champions todas as temporadas, o que é um grande êxito para o Atlético de Madrid. Antes do Simeone, o Atlético não jogava todas as Champions e agora praticamente tem uma vaga segura em todas as ligas dos campeões. Isso é muito importante financeiramente para o clube, enfim. É estratégico para o Atlético jogar a Champions. Mas eu acho que precisa mais, precisa assumir que, ok, todas as temporadas não, mas uma sim, uma não, talvez dá para brigar com Real Madrid e Barcelona por alguma coisa, né? Por algum título. Esse ano, por exemplo, a Copa do Rei, acho que tinha que ter ido mesmo para a Copa do Rei. Era a possibilidade de título. Na Champions é sempre aquilo. Ninguém imaginava o Atlético esse ano nas quartas e chegou nas quartas. A Champions é um pouco diferente, mas eu acho que dentro do território nacional mesmo tem que ser um pouquinho mais ambicioso na questão de títulos. Vamos ver. Tenho expectativas para ver como é que vai ficar o elenco para a próxima temporada, porque precisa rejuvenescer alguns lugares no elenco e ser mais assertivo nas contratações. Cris Teixeira, 1530. Meu respeito pelo seu trabalho. Obrigada, Cris. Mas como você cuida das suas plantas? Então, as minhas plantas, eu só costumo comprar e ter plantas verdes, sem flor. Porque as plantas com flor dá muito trabalho. Mas a planta verde, geralmente é da água, não tem muito mistério. Às vezes dá algum daqueles produtinhos para ela dar uma reavivada quando tá meio mal.
Mas geralmente é água, é controlar de sempre ter elas com água, assim, né? Tá no nível bom, não muita água e nem pouca água. Demorei para aprender a cuidar das plantas, mas consegui, Cris. Agora elas já não morrem na minha mão. Cleiton vivendo Portugal. Será a primeira final de Champions da Tati? Não, não. Se eu for, né? Eu fui para a final de Champions de 2016 em Milão. Real Madrid, Atlético de Madrid, com os dois clubes de Madrid. Depois fui para 2017 em Cardiff. Depois fui na de 2018 em Kiev. Depois fiz a de 2019 porque foi aqui em Madrid, no Metropolitano. Depois fui para 2022 lá em Paris e agora acho que estarei em Londres. Ainda tem que ver a mãe TNT. Então seria a sexta final de Champions. Cara, é muita sorte, mano. Nossa senhora, nossa, se eu tivesse a possibilidade de entrar no DeLorean do De Volta para o Futuro, ir para o passado, aterrissar o DeLorean na frente da minha casa, descer eu, Tatiana, agora, de muitos e muitos anos, inclusive faço aniversário no sábado. Ai, madrinha, tô ficando velha. Bater na porta da minha casa, olhar para a pequena Tati, que era menor do que eu sou agora, e falar para ela, amiga, você vai fazer mais de 5 finais de Champions. Eu acho que ela ia dizer, você está completamente alucinada. Que isso? Não existe nenhuma possibilidade de uma pessoa saída de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul, cobrir finais de Champions. Que isso? E olha onde é que eu tô. É por isso que eu falo pra você, sonhem, galera, sonhem. Porque se eu que não me arriscava a sonhar, cheguei, por que vocês não podem? Sonhem. Macavelli 2, PAC 17. Há quanto tempo você gosta de futebol? Eu não consigo lembrar o primeiro jogo de futebol que eu assisti, mas com certeza foi do Grêmio ou da Seleção Brasileira. Meu pai gosta muito de futebol, né? Meu pai, ele assiste muito futebol. Na minha casa, chega lá, tem futebol na TV. Não interessa o que é, ele tem futebol ligado. Meu pai gosta muito de futebol. E na minha casa todo mundo é gremista, né? Então a gente sempre assistiu muitos jogos do Grêmio. Eu vivi o Grêmio dos anos 90, muito, em 93, 94, 95, 96. Todos esses Grêmios aí eu vivi muito. E eu sou muito torcedora da Seleção Brasileira, eu já falei isso aqui, né? Então, Copa de 94, nossa, eu sou velha, gente. Copa de 94 foi uma loucura. 98, chorei pra caramba. 2002, aquela alegria. 2006, enfim, todas essas Copas do Mundo. Agora, o primeiro jogo de futebol que eu assisti, eu não lembro. Eu sei que eu já nasci vendo jogo de futebol, eu acho, porque eu não lembro qual foi o primeiro. SC Jafim 22. Vini Júnior está na frente na corrida para melhor do mundo neste momento. Eu acho que neste momento está. O Ancelotti falou outro dia na entrevista coletiva sobre isso. Este momento é o momento do Real Madrid, então este momento é o momento do Vinícius Júnior. Mas tem muita água para passar embaixo dessa ponte. Gabriel Leite, qual a movimentação dos dirigentes e torcedores do Real em relação ao Alphonso Davies? Então, tem esse rumor do Alphonso Davies faz tempo. O Real Madrid tem adotado a estratégia de fazer grandes inversões, né? Pagar por jogadores muito, muito jovens. O Alphonso Davies não entra mais nessa categoria. Eu acho que se o Real Madrid quiser a contratação dele, vai ser com ele finalizando o contrato no Bayern. Não vejo o Real Madrid hoje fazendo um grande investimento pelo Alphonso Davies, principalmente depois do jogo no Bernabéu. Assim, a torcida não ficou enlouquecida com o Alphonso Davies. Eu até achei que iam aplaudir ele, e não aconteceu. Então, não sei, porque o momento dele no Bayern também não é bom, né? Então, eu acho que deu uma esfriada nisso aí. Mas o futebol é uma coisa louca, a gente nunca sabe, né? Ainda mais negócio de mercado. João Gui Moreno. Tati, qual foi o seu primeiro jogo de Champions e o time que você torce? Eu torço pro Grêmio, lá de Porto Alegre. Sou gremista desde sei lá quando. Já nasci gremista. Eu nasci em 1983, sou velha. Que eu digo pro meu pai sempre que é o ano mais feliz da vida dele, porque o Grêmio ganhou a primeira Libertadores. Eu nasci e ganhou o Mundial de Clubes. Então, eu sou velha, gente. Mas velha. E o meu primeiro jogo de Champions, então, antes de trabalhar no Esporte Interativo, hoje TNT,
Eu ia para muitos jogos de Champions. Eu gastava todo o meu salário comprando entrada para jogo de Champions. Eu fui como torcedora em muitos jogos no Bernabéu, em muitos jogos no antigo estádio Vicente Calderon. Eu lembro de um Atlético Milan, que o Kaká ainda jogava no Milan. Eu assisti um Real Madrid-Liverpool quando o Lucas Leiva jogava no Liverpool. Eu ia muito pro Calderon e pro Bernabéu como torcida, assim. Nossa, eu gastava muito dinheiro para comprar ingressos. Então eu assistia muito jogo de Champions e fui a vários clássicos. Teve um clássico, que é o clássico que ficou famoso pela torcida do Real Madrid, aplaudiu o Iniesta. Eu tava lá. Foi a entrada mais cara para um jogo de futebol que eu comprei na minha vida. Eu, tipo, deixei metade não, mas 30% do meu salário para ir naquele jogo. Eu me lembro aquele mês, nossa senhora, era comendo alface, ovo e pão, porque eu tinha gastado. Mas não me arrependo, não me arrependo. O Real Madrid perdeu aquele jogo. Mas eu gosto muito de ir como torcedora em estádios, assim, X. Já fui como torcedora em estádio do Sevilha. Eu gosto de ir, às vezes, pra não trabalhar, assim, pra curtir o jogo mesmo. O Júnior 10 pras 2. Te deram o banquinho ou é autoconhecimento e você que levou? A ideia do banquinho foi minha por uma necessidade de não ficar muito feia no quadro do lado dos jogadores que são muito altos, porque na TV fica feio, né? Do lado. A gente trabalha sozinho, então sou eu que dou play na câmera, me boto do lado do jogador pra gravar. Então, não tem como fazer o movimento da câmera pra fechar no jogador, começar a entrevista e depois fechar, fica parado. E aí o banquinho foi a alternativa que eu encontrei para não ficar feio no quadro, porque assim, entrevistar meias e atacantes, tirando centroavantes, até dá. Bom, alguns centroavantes não. Para entrevistar sem o banquinho não fica tão ridículo. Mas entrevistar zagueiro e goleiro, esquece, eu não apareço no quadro, fica muito feio. Miguel de Cruel. Nossa, que nome estranho. Tati, seus sonhos são em espanhol ou em português? Força, baixinha, sou fã do seu trabalho. Obrigada. E força para todo mundo que tá lá no Rio Grande do Sul. E, de novo, peço ajuda para quem puder ajudar de alguma forma. É muito misturado. Às vezes eu sou em português, às vezes eu sou em espanhol, às vezes eu sou em português e em espanhol, que eu não sei, porque o meu cérebro, às vezes, ele não diferencia o que é que eu tô falando. Eu tô falando, mas eu não sei o que é que eu tô falando. Eu não sei o idioma, porque ele já mistura muito. Por exemplo, ler. Eu leio um livro em português, em espanhol, e como eu já tô há muitos anos aqui, tanto faz, assim, eu leio na mesma velocidade e tal. E eu acho que o meu pensamento, depois que eu voltei a ler, assim, com muita frequência, ler muito livros em espanhol e também em português, o meu cérebro ficou mais louco em relação a isso, assim, ele já não identifica o que é um idioma e o que é outro. Eu tô falando, não sei o que é, eu tô pensando, eu não sei em quê. É meio que automático, é uma coisa bem louca. Eu já vi várias outras pessoas bilíngues falando sobre isso, que dá realmente um tilt, assim, porque tu já não... E espanhol e português é muito parecido. Se fosse, tipo, espanhol e inglês, talvez o meu cérebro diferenciaria mais. Mas o espanhol e português, tipo, é muito parecido. Kim Souto. Tati, por que acha que o Lino não é convocado, mesmo indo tão bem no Atlético? Pra mim é questão de posição, tá? No Atlético, ele é ala. O Brasil não joga com ala, o Brasil joga com lateral e ponta. O Lino, a formação dele é atacante e ele sempre foi ponta. Só que o problema é que ele é ponta esquerda. Me diga uma posição que o Brasil tem mais gente pra jogar aqui na ponta esquerda, né? Tem muita gente. E a gente tem o Vinícius, que... Então eu acho que é muito pela posição, assim, porque senão eu acho que o Dorival já teria testado. O Dorival assistiu ele no Atlético, vieram assistir jogos dele. Mas eu acho que realmente a posição, se ele se firmasse como lateral, mas ele não é um cara defensivo, ele é um cara muito mais ofensivo, talvez ele tivesse muitas oportunidades. E se o Brasil não tivesse tantos pontas esquerdas, eu também acho que ele teria possibilidade. O problema é que o Brasil não joga com ala, e eu acho que esse é o principal ponto. SH Tovela. Quem seria o teu goleiro na final? Ih, caralho, aí complicou, hein? Não sei. Eu acho que se tiver bem, o Ancelotti vai colocar o Courtois. Porque o Courtois é o goleiro titular do Real Madrid. Mas a temporada do Lunin é muito boa. E ele merece ser goleiro titular em algum lugar. Não sei se ele vai ficar no Real Madrid, se ele vai renovar o contrato ou não. Não sei o que vai ser do Lunin, mas a temporada do Lunin é muito, muito, muito boa. E eu acho que ele seria titular em
95% dos melhores times do mundo. Talvez ele não seria no Real Madrid, porque tem o Courtois, no Bayern, porque tem o Neuer, no Liverpool, que tem o Alisson, no City, que tem o Ederson, no Barça, com o Ter Stegen. Eu acho que ele seria titular em muitos grandes clubes. Muitos, eu acho. Porque ele é realmente um goleiro muito bom. Michel... Inclusive, mandem aqui nos comentários onde vocês acham que... Quais seriam os times que o Lunin não seria titular. Que eu acho que seriam realmente muito poucos. Michel.Vilar. Você acha que o espírito do CR7 ficou nas demais gerações do Real, pois todos têm ele como ídolo? Eu não sei se o espírito, mas a forma de trabalho e essa ambição de querer ganhar sempre, eu acho que sim. Dentro do universo Real Madrid, isso não é só do Cristiano, tá, gente? Assim, isso vem de gerações anteriores, né? Eu sempre falo do Juanito, por exemplo, o Real Madrid precisa de uma virada, a torcida todo jogo no minuto 7 canta o nome do Juanito, porque o Juanito ficou conhecido como o cara das viradas do Real Madrid nos anos 80. O Real Madrid sempre teve jogadores assim muito de ter esse espírito de querer ganhar sempre, essa meio que ambição. Só que eu acho que o Cristiano somou isso a ser um cara que marca muitos gols, que marcou uma geração de atacantes, né? E uma geração do futebol em geral. Então, eu acho que potencializou, né? Mas isso já sempre teve um pouco no Real Madrid. Mas eu acho que ele potencializa. E, claro, a geração que tá agora aqui é a geração seguinte à do Cristiano. Então, todo mundo, né, que gosta do Cristiano é meio que inspirado por ele. Então, eu acho que, de certa forma, sim. Mas acho que não só o Cristiano, mas o Cristiano com certeza foi um desses jogadores, né? Porque a gente já viu, o Cristiano saiu do Real e o Real continua competindo muito bem, né? Porque Modric, Kroos, Benzema, esses caras também, né? Marcelo, Casemiro no seu momento, todos eles tinham muito isso, né? Essa ambição de querer ganhar sempre. É claro que o Cristiano potencializa ainda com os gols. Lennon Ítalo. Mariana Becker da Champions, parabéns pela emoção, ansioso para te ver na final. Cara, quando eu vi esse comentário eu falei, o quê? Me comparando com a monstra Mariana Becker? Que isso? Eu sou muito fã dela. Eu acho ela... Cara, ela é a melhor repórter de Fórmula 1 do mundo mundial, assim. Eu não acho que ninguém é melhor que ela. Ela é a melhor repórter de todas as televisões de Fórmula 1 ever. Porque, às vezes, eu não assisto Fórmula 1, né? Mas, às vezes, eu tô fazendo zapping, vejo algumas coisas, comentando e tal. E, cara, ela é... Nossa, assim, quando tu botou o meu nome na frase com a Mariana Becker, que isso? Já me emocionei aqui, que isso. Leandro Armelin, 13. Como o Mendy, lateral esquerdo do Real Madrid, é visto no time? Se fala pouco dele, ele sempre entrega. Então... temporada do Mendy é boa. O Mendy tem um problema com as lesões, tá? Assim, desde que ele chegou ao Real Madrid tem um problema com as lesões. Mas o Ancelotti fala que pra ele o Mendy é o melhor lateral esquerdo defensivo do mundo. E eu acho que ele faz um muito bom trabalho defensivo. E ele equilibra um pouco as laterais do Real Madrid quando ele tá. E tendo o Vinícius ou o Rodrigo por ali, ele não precisa fazer o trabalho ofensivo. Ele às vezes vai pra fazer tabela e tal, mas o principal trabalho dele é defensivo. Então, eu acho que não se dá o devido valor ao Mendy, justamente porque ele é um lateral mais defensivo que ofensivo. Mas o Ancelotti, assim, esquece, pra ele é Mendy. Gabriel Regoso. Tati, quando você chegou na Espanha, já sabia falar espanhol fluente? Eu sabia um pouco de espanhol, tinha estudado bastante, inclusive, porque eu vim pra cá pra fazer um mestrado, então eu estudei bastante espanhol pra ter já mais fluente, assim, de falar bem e tal. Eu fiquei aqui de precisar, né? Mas eu estudei 1 ano e meio de espanhol para poder escrever bem, principalmente porque para entregar os trabalhos do mestrado e tal, eu tinha que escrever bem, que é o mais difícil escrever, né? Então, estudei 1 ano e meio, mas depois acabei, a fluência veio sozinha, assim, no dia a dia mesmo. Felipe Blas, entre Grêmio e Real Madrid, pra quem tu torceria numa partida? Torcer, eu sempre torço pro Grêmio. Porém, o Grêmio não joga Champions. Eu trabalho na cobertura da Champions. Então, eu sempre torço pros times de Madrid.
irem o mais longe possível na Champions para poder estar numa cobertura de final de Champions. É óbvio que durante tantos anos cobrindo Real e Atlético, tu vai pegando carinho pelos jogadores, tu vai pegando carinho pelo clube, pelas pessoas que trabalham no clube e tal, e tu te aproxima muito, né? Mas torcer como torcedora, eu sou torcedora do Grêmio em qualquer lugar do planeta Terra. Eu acho que respondi, né, Felipe? E pra quem diz, e a final do Mundial de 2017? Gente, eu tava preocupada mais na semifinal que na final. O normal, pra qualquer time do mundo em uma final com o Real Madrid, é perder, né? Assim, esse time ganha quase todas as finais que disputa. Eu tava bem nervosa na semifinal, que eu não queria que o Grêmio passasse vergonha de ser eliminado na semifinal do Mundial de Clubes. Murilo Casimiro. Tati, tem vontade de acompanhar outro esporte? Se sim, qual? Eu estou no momento muito tênis, já falei aqui. Eu gostaria de fazer cobertura de tênis, porque eu tô no momento que assisto bastante tênis. Gosto muito de tênis. Vitor HG, o Camavinga entrando no final do segundo tempo nos 2 jogos mostrou porque ele é tão fundamental no elenco. Não só no elenco, eu acho que a gente às vezes esquece que o Camavinga é um jogador de 21 anos. E a gente quer imaginar que o Camavinga já seja um jogador de 25, estabelecido, com a curva de formação dele pronta e já titular desse time. O Camavinga vai ser titular do Real Madrid em algum momento. Mas eu entendo que neste momento que o Ancelotti tem que tomar decisões, que o Camavinga seja revulsivo de segundo tempo. Porque o Camavinga entrando no segundo tempo, amigo, o teu rival já não aguenta mais correr e tu coloca um cara que corre, por exemplo, o cara enlouquece os caras, assim, ele dá uma energia ao time bizarra. E já falei muito assim, aqui sobre o Camavinga, pra mim eu acho que ele é um jogador que tem uma curva de crescimento ainda muito grande. Ele tem mais de 130 jogos com o Real Madrid com 21 anos. Imagina que daqui 4 anos que vai ser Eduardo Camavinga, assim, se ele continuar nesse nível de progressão que ele tá. É realmente um jogador para muito tempo de Real Madrid, né? Mas, começando como titular, tem jogos que eu gosto mais ou menos, mas entrando no segundo tempo, realmente, assim, quando o jogo tá pegado, o Camavinga faz muita diferença, porque ele dá muita energia ao time. Ele dá muita energia ao time. JPAidar.martins, a sensação que eu tenho é que vocês da TNT são muito unidos. Isso é verdade? Eu posso falar sobre os correspondentes, né? Porque a gente tá aqui na Europa. Realmente a gente tem uma relação, assim, muito legal. A gente faz encontros quando a gente pode. A gente tem uma relação muito de irmandade, assim, né? Nós somos todos, cada um dentro dos... A gente da treta, óbvio que nem irmão, né? Óbvio. Tipo... Mas a gente se leva muito bem. Eu acho que cada um dentro do seu perfil, cada um tem um perfil, cada um tem um momento, a gente já se conhece os momentos, a gente se ajuda muito, a gente se colabora muito um com o outro, a gente fica muito feliz um pelo outro. E é sempre melhor trabalhar num ambiente em que tu sente que tu pode contar com o outro, né? Então eu acho que o mais forte, assim, entre a gente é realmente isso, assim. A gente se conhece bastante, a gente tem uma relação, assim, realmente de camaradagem, sabe? Falei uma palavra de velho aqui, mas tudo bem. E é uma relação muito legal. A Clara é uma das minhas melhores amigas hoje, assim. A Clara é minha irmã, assim. E os meninos também. O Marcelo foi a pessoa que me indicou pra TNT. Tem um carinho absurdo pelo Beckler e uma admiração enorme. O Fred, pra mim, cara, eu gostaria de ser como o Fred Caldeira, assim. Ele é maravilhoso. E o Quesada tem um negócio que move o planeta, assim. Então eu tenho uma admiração, um carinho por todos. E a Carol é a nossa tudo, assim. A Carol salva geral. Então... é muito legal, assim, a relação que a gente tem. E eu digo que eu sou colega de trabalho deles, mas eu considero todos eles meus amigos, assim, porque a gente tem uma relação bem legal mesmo. Edu Barbosa. Tati, além de rock, quais os outros estilos de música você gosta? Não me tira do rock pop, assim, do máximo eu dou um passo pro lado pro pop, mas o resto não... Assim, samba, tem alguns sambas que eu gosto. Músicas mais, não sei dizer que estilo, mas que eu gosto.
é rock e um pouquinho de pop. Não sempre, não todos os dias. Mas eu acho que é isso. Gente, eu queria fazer um vídeo curto, ficou um vídeo enorme, porque eu não paro de falar, como tem a capacidade de falar, Tatiana, pelo amor. Chegando aqui no final desse vídeo, de novo, pedindo a ajuda de vocês, ajudem o Rio Grande do Sul. A situação é complicada e quando a água baixar, o Rio Grande do Sul vai continuar precisando da ajuda de muita gente para se reconstruir. Então, eu faço o pedido aqui de que quem puder ajudar com doações financeiramente ou doações físicas nos correios. Vou deixar os links aqui embaixo de lugares que eu confio para fazer doações em dinheiro. E é isso, muito obrigada, muita força a todos os gaúchos, a gente continua juntos. E a gente não tá bem, mas a gente vai ficar. E obrigada por todo mundo que mandou perguntas. Sexta-feira de manhã eu posto de novo lá no Instagram a caixinha. E nada, essa semana tem bastante trabalho pela frente. Um beijo, uma boa semana para todo mundo. E volto com mais um Suba no Banquinho na próxima segunda-feira.